Om Hapon Yogen Yogyo Shoden Honnin Geshuno Namo Myoho Renge Kyo. Aos ouvintes da prédica, rogamos o aprimoramento da prática da fé e a eliminação das desvirtudes, fazendo tingir a alma incalculáveis karmas negativos são eliminados. Ikuchomo Tamashiri Somureba Murionos Aishoto Munisho Metsuto Omo Hapon Yogen Yogyo Shoden Honnin Geshuno Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Distante em sua bagagem, sonhos gigantes, com muita fé, muita perseverança, tornou real o que era só esperança. Entre matas e cafezais enfrentou os ventos e temporais. Levou coragem em sua caminhada a quem não acreditava em mais nada. Ó mestre Baragiri Suishonin, quero aprender a ser forte assim, os ensinamentos do Hokekyo e levar a fé por onde eu for. Ó mestre Baragiri Suishonin, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokekyo e levar a fé por onde eu for. Transforma-se em árvore de rara beleza, com raízes fortes em terra forte, mostrando toda a força da natureza. Em sua face a expressão da bondade, pregou a fé com tanta humildade. Não hesitou em pronunciar Namo Myoho Renge Kyo. Ó mestre Baragiri Suishonin, quero aprender a ser forte assim,
de maneira nenhuma vos despreze. Isso justamente choveu a todos, ao praticar o caminho de vocês, certamente atingireis a iluminação. Oramos pela harmonia do universo, através da prática de virtudes, do aperfeiçoamento espiritual e da solidariedade dos seres. Tenha a prece no coração, a voz na oração e o corpo à disposição da arma sagrada. Arigatou gozaimasu. Vamos ouvir as palavras de abertura do presidente Roberto Tada. Arigatou gozaimasu. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Bispo Superior Nitio Correia pela celebração deste culto matinal, concomitantemente com o primeiro encontro decisivo Keiki Taikai. Agradecemos pela iniciativa também do evento. Muito obrigado. Gostaria de estender os agradecimentos também aos sacerdotes Ryuko Saito e Gyokan Pisa pela co-celebração. Nosso muito obrigado. Arigatou gozaimasu. Gostaria de agradecer a todos, pela presença nesse culto matinal e também presença nesse primeiro encontro decisivo com o espírito primordial. Esta é a primeira edição de um evento preparatório para os próximos eventos dos próximos anos, que seriam 2020, no mês de novembro, o 50º culto póstumo do nosso padroeiro Ibaragi Nisui Shonin. Em 2021, 80 anos do Templo Ryushodi e 2022, 800 anos do Nichiren Dai Bosatsu. Este é o primeiro de 3 eventos que estamos programando até o 50º culto póstumo do nosso padroeiro. É o evento que objetiva nos orientar a praticar corretamente a fé e o fortalecimento espiritual. E também objetiva resgatar os valores espirituais e religiosos que nortearam os nossos sacerdotes e fiéis primordiais. Portanto, vamos participar com a mente aberta, absorver as informações transmitidas, ouvir os depoimentos. E o mais importante, como o próprio nome diz, encontro decisivo, é decidir por praticar o que foi transmitido. Então, desejo uma boa participação a todos. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado pelas palavras. Vamos ouvir agora algumas explanações pelo diretor de expansão, o Hélio Hirashima. Onegaishimasu. Arigatou gozaimasu. Há mais de 10 anos sou diretor de expansão. Já conseguimos fazer inúmeras conversões com auxílios do Takasaki Odoshi e nestes últimos 4 anos com o Kohei Odoshi e o sacerdote Ryukoshi e Gyokanshi. E com o apoio de todos os fiéis aqui do templo. Quando as pessoas novas venham conhecer no templo, procuro sempre receber para que sintam acolhidas aqui no templo. Sou muito honrado e grato por essa função. E tento retribuir essa confiança, me esforçando cada vez mais nas conversões. É uma missão mais importante do budismo primordial. E gostaria também sobre a parte das conversões, que é propagar os ensinamentos de Budas e as visitas assistenciais entre as inúmeras atividades religiosas. É uma das mais importantes no budismo primordial, na prática da compaixão. E sobre a caravana do dia 27 de outubro em Mogi e no dia 38 de outubro e 1º de novembro, a caravana em Lins. Por isso, esse motivo, faremos alguns encontros decisivos para orientações das visitas da caravana aqui no Brasil. Então, desde já, conto com a participação e apoio de todos. E Odoshi Yoroshiku onegai shimasu nesses encontros. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado pelas explanações. Também gostei do Budas. Gostei do Budas. Por quê? Cada pessoa que se converte é um Buda mais encaminhado. Cada pessoa que reza o Nam-myoho Renge Kyo, recebe essa iluminação, então é um Buda a mais. Já que essa é a oração da iluminação, gostei do Buda no plural aqui, para a gente entender melhor o significado. Como todos puderam ver,
o hino do padroeiro Ibaragni Sushon, hoje ele foi cantado com as cenas da vida dele, né? Algumas pessoas aqui podem ter identificado alguns parentes ali na fotografia também. Vamos absorver bastante esse espírito primordial, né, que a gente vai abordar hoje nesse encontro decisivo. E nada melhor, né, para darmos início com um depoimento, né? Depoimento faz parte da vida. A gente pratica para quê? Para vivenciar os ensinamentos. E isso se transforma em virtudes e bênçãos no nosso dia a dia também. Então, hoje nós teremos dois, primeiramente solicitando ao senhor José Toshio Dambara. Onegai shimasu, por favor. Arigatou gozaimasu. Eu sou motorista carreteiro. Em setembro de 2019, recebi um goriaco do Ronzen. Estava viajando de carreta de Suzano para a cidade de Itapevi. No trajeto ocorreu tudo bem. Mas quando eu fui encostar o caminhão na doca, lugar para descarregar a carga, quando fui dar marcha ré, a barra de direção escapou. E se tivesse acontecido durante a viagem, poderia ter ocorrido um grave acidente, pois a carga era de 22 toneladas. Graças a Goronzen, quando isso aconteceu, esse protetor pessoal tinha caído no assoalho do caminhão. Eu acho que era para proteger o caminhão também, para não acontecer nada comigo. Com muita prática e muita fé, recebi a goriaco do Goronzen. Aí vou continuar fazendo o Gohoku e praticando a fé. Arigatou gozaimasu. Obrigado, Dambara-san. Ontem eu fiquei conversando com ele, deu quase 15 minutos. Agora ele conseguiu resumir tudo em 1 minuto, né? Eu vou fazer algumas perguntas aqui, né? Faz quanto tempo que o senhor pratica a fé aqui no Templo de Shoji? Já deve fazer uns 3 anos. Mas Eu tinha conversado ontem com o seu José, que agora que ele apresentou um resultado, uma bênção, né? O senhor falou bem baixinho, acho que teve gente que não escutou, tá? Desde quando o senhor virou caminhoneiro? Era o que antes de ser caminhoneiro? Mecânico. Mecânico. Quantos anos de mecânico? Mecânico já faz uns 16, 17 anos, mais Para ter que pensar para contar é bastante tempo, né? Muito tempo de mecânico e, recentemente, agora sou caminhoneiro. Então, agora tem que rezar mais. Tem que rezar mais, tá? E foi depois de praticamente uns 2 anos que ele vem, assim, todo dia na Samaire, no culto de manhã, no culto à noite, e vem se dedicando, e mesmo agora como caminhoneiro, correndo para cima e para baixo e continuando correndo para o Oterá. E ele havia comentado comigo algum tempo atrás sobre essa grande bênção, que ele estava indo para Itapevi, com um caminhão de 22 toneladas, e quando ele chegou no local da entrega, quando que o senhor percebeu? Oi? Quando que o senhor percebeu que a barra da direção estava solta? Aí quando eu fiz a marcha ré para encostar para descarregar, aí que ele escapou. Olha, depois que chegou, quando foi dar marcha ré para descarregar, que o senhor percebeu? Que a peça escapou. Aí parou, aí não andava nem para frente nem para trás. Escapou naquela hora? Se tivesse escapado no trajeto, aí já era. Né? Aí o senhor comentou também que em determinado momento o Goronzon pessoal, o protetor caiu. Ele caiu no tapete do caminhão. E o senhor falou, acho que ele pulou do meu peito aqui para segurar o caminhão até o fim. Né? Esse entendimento é primordial. Né? Logo imediatamente depois disso, o senhor percebeu que ele havia caído, né? E pegou o Goronzon. Tá? Então esse é um goriaco, uma grande bênção. Mas que aqui foi apresentado apenas o resultado, deixou? Goriaco, a cor é daqui de Anaino, né? A bênção não é esse resultado, é todo o processo que ele fez para acontecer essa bênção, não é? Se não tivesse o processo de 2 anos de dedicação assídua, não teria chegado a esse ponto de receber um grande goriaco e nitidamente receber como goriaco. O senhor disse que tinha mais um, né? Tem um monte aí. Vai mais um.
Vai mais um. Olha só que gostoso de ver. Tem um monte ainda. O senhor tinha me contado mais um ontem, não era? Tinha um do tentativa de assalto também, né? Ai. Aquilo lá deixa. Aí tem outro... É que ele foi abordado por ladrões, né? Que vieram assaltar ele com facão, né? Aí ele falou, facão também tenho. E saiu correndo atrás com o pessoal. Melhor não, esse deixa. Não, esse é melhor não plantar, não. Aí tem outro desse caminhão que eu comprei agora, que estava indo na Castelo Branco, aí eu ouvi um barulho assim, aí tinha perdido uma porca do eixo de cardan. Aí, bom, o que é cardan? Eixo de cardan que faz transmissão para diferencial. Aquele ferro comprido que tem debaixo do caminhão, que transmite a rotação? Isso. Para a roda traseira, para traseira. Aí eu andei mais uns 4 quilômetros, aí parei para ver a carga, se estava tudo certinho. Aí estava tudo bem, aí entrei no caminhão, dei partida, fui sair, ele não andou mais, porque ele escapou. Bem na hora que ia sair, porque já tinha perdido a porca. Então ficou andando um bom tempo sem porca. Agora Nossa. quando parei... E é uma porca só que segura, né? Arrepia, né? Arrepia e ao mesmo tempo a gente lembra, né? E percebe que não foi só força minha. A gente tem a certeza de que o Gozen protegeu durante todo esse trajeto, todo esse tempo. Essa percepção que é Goriaco. Nada demonstrou, né? Qualquer um que passa por essa situação, respira fundo, reza e agradece, né? Mas muito obrigado, Dambara-san. Uma salva de palmas para o Dambara-san. Goriaco que a gente aprende no Terá, o Goriaco é poder rezar e incentivar a oração. Eu não posso rezar egoisticamente. Rezar só para mim, o resto, não estou nem aí. Não pode ser. Eu tenho que rezar por mim, por mais alguém, recomendar para mais alguém rezar o Namyo Horenge Kyo também. Nessa assiduidade, nessa pontualidade da prática, que a gente vai acumulando virtude e recebendo esses goriacos. Da goriaku wa itadakitakuba, sono processo o majime ni taisetsu ni shimashou yo toいうことなんですね. E esses, por exemplo, citados, e alguns outros que nós vamos ouvir também, são só aqueles que nós percebemos que é a minoria. Hotondo no goriaku wa me ni mienai desu ne. A maioria a gente nem percebe, então não tem como lembrar, não tem como citar. Mas kangaete mireba, se nós pararmos para pensar, nós não conseguimos viver um dia sequer sem a proteção do Dharma Sagrado, sem a bênção goriaco que nós recebemos. Bom, então vamos dar prosseguimento. Agora, vou passar a palavra para o Pisa Gyokan Shita. Até passamos aqui, uma orientação. Todos os sacerdotes têm seus nomes que terminam com Shi. Então Ryuko Shi, Gyokan Shi. Odoshi já tem Shi. Odoshi já tem Shi. Sabe por que às vezes, né? E agora a gente vai se apresentar com Shi? Por quê? Shi é como se fosse padre, senhor, né? Reverendo. É um prefixo, ou sufixo, na verdade, em japonês. Então, quando eu vou me apresentar, né? Eu não me apresento com um prefixo, ou eu sou o senhor Correia, eu sou o nobre. A gente não faz assim para se apresentar. Na apresentação a gente tira o Shi. Agora, como a gente está no Brasil e a língua japonesa e a língua é o português que predomina, a pessoa reproduz do jeito que ouve, tá? Então a gente vai começar a se apresentar com Shi, para o pessoal aprender com Shi já. Gyokan Shi, Ryuko Shi, Odoshi. Então Gyokan Shi vai orientar sobre o treinamento de orações. Onegai shimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Do que a gente veio falar hoje aqui? O Doshi pediu para eu tratar um pouco das orações do budismo primordial. Quais são as orações do budismo primordial? Existem várias orações, né? A gente conhece geralmente Mushirai, Nyorai, né? Namukon. Só que os nomes muitas vezes não são esses, são os inícios da oração
e a gente não sabe o título, né? Então, hoje eu trouxe aqui para todo mundo, a letra está pequena, vamos forçar um pouquinho a visão, porque é muita oração, né? Eu coloquei as principais ali. Sosangemon. Sosangemon é o Mushirai Hobo, né? Sangue é penitência. So é como se fosse penitência geral, então. O so significa geral, né? Então, penitência geral de todos os karmas negativos, tudo que eu fiz, não só nessa vida, mas em vidas passadas, né? Temos também o Kanjomon. Kanjomon é aquela segunda que a gente faz. Nyorai Metsu Go 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 Hyaku. Em português, o título é Oração de Invocação. Terceira, Nichigachige no Mon. Qual que é essa? Nichigachi no komyo. E vai, né? Então, verso do sol e da lua. Kuonge no Mon. Namu kuon ditsujo shakamuni nyorai shomyo. Essa é outra, né? Também verso do Buda primordial. Hondai não é muito feito, mas são os títulos do Sutra Lotus. Os títulos não, títulos dos capítulos do Sutra Lotus. Hotsuganmon. Hotsuganmon é a nossa oração de refeição em japonês, né? Negawaku basho josese. Nossa, estou com fome já. E a gente traduz ela como oração de votos. E aí, em português, o enunciado de refeição, né? E Nyosetsu Shugyosho Dairokudan. Prática conforme os ensinamentos, sexta parte. Geralmente é feito nos grandes cultos. Mas, qual é a oração principal do budismo primordial? O Daimoku. O Daimoku. Esse O sempre tem que ter no começo, que é o O de respeito. Mas o Daimoku, esse nome é difícil de pronunciar. Em português, a gente geralmente fala, é o Dharma sagrado. É o mantra da iluminação. Ou é o Namo Myoho Renge Kyo. Não é? Esse é o principal. Se a gente fizer todos os outros e não fizer esse, não adiantou nada. Então, Namo Myoho Renge Kyo é a principal oração que a gente sempre tem que pronunciar. Mas como pronunciar o mantra da maneira mais correta? Da maneira correta. Como é que eu pronuncio? Como é que eu faço? Começar a postura nossa. Tem que estar correta. Né? Sentar retinho. Né? Olhar para o Gohozen. A voz adequada também é muito importante. Não é com vozinha baixa, tem que ser com voz alta e firme, para o Gohozen escutar. Outra coisa, o ritmo é importante. Então, a gente reza com ritmo, né? Tem sempre o Mokin, o Ryoshiki, sempre fazendo o compasso da oração. Namo Myoho Renge Kyo. Eu chego no Oterá, já tem gente rezando. Eu vou chegar, vou sentar e vou começar no ritmo que eu quiser? Não. Eu vou entrar no ritmo da pessoa que já está rezando. Então, por último, os cuidados especiais, então. A nossa respiração. Para começar a nossa respiração. Então, vamos lá. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Respirei depois que eu terminei a pronúncia. Aí eu vou voltar, eu não vou voltar onde eu parei também, né? Depende de como é que está a oração dos outros, né? Então, Namo Myoho Renge Kyo, Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Tem que voltar junto com os outros, certo? Então, a retomada e a entrada tem que ser feita adequadamente. E também na hora do encerramento, né? Para terminar a oração, a hora que o celebrante toca o sino, também. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Vamos tentar manter sempre esse modo, né, de oração.
sempre prestando atenção na nossa respiração, no ritmo, né? E vou rezar sempre com a voz alta, olhando para o Goronzon, para que ele possa nos escutar a nossa oração e nos dar as maiores virtudes dessa dedicação. Então, é isso que eu gostaria de ensinar a todos, né, hoje, as pequenas dicas da oração sagrada. Muito obrigado, então vamos praticar a oração da maneira correta. Domo, arigatou gozaimasu. Ai, muito obrigado, Gyokanshi. Tudo coisa prática, né? Algumas pessoas poderiam estar ouvindo achando assim, mas eu já sei. Sabe não, né? Só sabe, né? Para esse saber se tornar sabedoria, tem que praticar, né? E se foi recolocado aqui, foi porque não está legal, não está legal. No dia a dia que a gente vê e observa, cada um de nós podemos rezar mais, melhorar mais a postura, soltar mais a voz, né? Fazer exatamente como foi transmitido agora. Kantan na koto, atarimai no koto, mainichi tadashiku sasete itadaku no ga goshinjin desu yo. Não tem, eu estou graduando, eu graduei, agora posso ficar mais confortável. Eu não estou em cinema, eu estou numa academia da alma. Então, eu devo exigir o melhor de mim para poder oferecer o máximo ao Gohozen, ao Dharma Sagrado. Nós vamos ter agora a apresentação do Gohomon, de uma prédica em vídeo que eu realizei na semana passada em um dos cultos noturnos. Vamos abrir o livro de versos na página 364, o verso 2598. Hommon happon shoken jogyo shoden honnin geshu no namu myo horen gekyo. Mokyokan. Se não for pelas mãos da fé, aos seres comuns não existe nenhum outro meio de receber a sapiência do Buda primordial. Se não for pelas mãos da fé, aos seres comuns não existe nenhum outro meio de receber a sapiência do Buda primordial. É o ensinamento do grande mestre Nissen Shonin, que nos ensina sobre a importância de sabermos o único modo que existe para recebermos o verdadeiro saber. Você precisa saber, em primeiro lugar, como receber esse verdadeiro saber, sabedoria. E quando o mestre nos ensina, não existe nenhum outro meio de receber. Isso nos remete à primeira frase do verso, que é: se não for pelas mãos da fé. Principalmente o ser moderno, que é muito conhecedor, né, acha que experimentou muito da vida, que tem muita informação, conhecimento, acaba achando que existem várias formas, vários caminhos para se chegar a um ponto. Mas, quando o grande mestre afirma não existe nenhum outro meio, é nisso que nós precisamos crer. Porque se tudo isso que a gente está sentindo, achando, pensando, imaginando, eles já experimentaram. Quer dizer, quer ter mais razão que os grandes mestres, que os mestres iluminados? Então você pode fazer vários outros exercícios paralelos, mas saiba que por fim isso não vai te salvar. Em primeiro lugar, o que nós precisamos é praticar a fé, colocar em prática a nossa fé, exercitá-la. Porque essa prática, é esse exercício que vai purificar a nossa alma. O ser humano ele é composto, né? Corpo e alma. Se separar assim em duas grandes partes, né? Quando fala alma, incorpora mente, sentimento, pensamento, tá? Tudo isso.
corpo e alma. Para eu manter o meu corpo, o que eu preciso fazer? Comer e beber, né? Por que não tem o mesmo cuidado com a sua alma? Você ingere tantas coisas contaminadas e não está nem aí para purificar ela. A alma está padecendo e você não percebe. Mas como é que você vai filtrar? Se você não tem um parâmetro, você é o parâmetro, não serve, é um parâmetro contaminado, tendencioso, desequilibrado, descrente, não serve. Tá? Qual que é o parâmetro? A sabedoria do Buda primordial, a sabedoria contida nos ensinamentos, que nós somente podemos extrair da prática da fé. É isso que nós estamos fazendo. Parece que é algo simples, mas é o exercício completo, tanto para o físico quanto para a alma. E não há outro modo de você filtrar as substâncias que a sua alma, por completo, quando fala alma, mente, né, sentimento, pensamento, tudo vem no pacote. Não há outra forma de você filtrar. E esse período pelo qual nós passamos, né, de resgate das nossas raízes espirituais, religiosas, pelo padroeiro Ibaraki Nisui Shonin, que trouxe o Buda para o Brasil, né? Veio como mensageiro, missionário do Buda ao Brasil. Então, nos obriga mais ainda, este ano, a partir de agora, principalmente, para sempre, mostrar para cada um de nós, para nós mesmos, o quanto eu estou buscando essa purificação espiritual, sempre estendendo as mãos da fé para receber o alimento sagrado espiritual que vai nos alimentar com as bênçãos e virtudes que nós precisamos. Então é isso que transmite esse ensinamento do grande mestre Nissen Shonin. E essa bênção, quem mais nos ensinou, né, foi o nosso padroeiro. Por isso que nós estamos vivendo o ano do cinquentenário dele. Vamos aprender um pouquinho sobre ele, vamos ver algumas fotos sobre a passagem dele, que eu vou narrar rapidamente. Né? A biografia dele começa com a fotografia do Buda, porque ele é um monge budista. Tá? Então, uma foto de uma estátua do Buda que se encontra lá na Índia. O grande mestre Nichiren Daibosatsu, o grande mestre Nissen Shonin, compositor dos versos, Nichiryu Daishonin. Na sequência, essa foto é meio que novidade, né? Ele aqui e ele aqui. Aqui ele está começando. Adivinha com quantos anos? 19 anos. 19 anos. Tá? Aqui ele já estava com 80 e para lá. Aí, aqui foi o primeiro templo que ele visitou lá no Japão, chamado Jokyuan, depois Seifudita. Quem levou ele foi a avó dele. Então alguém precisa levar a gente, até para se tornar o padroeiro, né? A gente tem que ser conduzido por alguém. Então é importante fazer esse papel que a avó dele fez. Ele foi no templo, na primeira vez que ele foi, ele disse: eu quero ser sacerdote. Ele se sentiu contagiado e emocionado. Quando ele viu esse monge, que é o segundo sumo pontífice, Nichimon Shonin, quando ele viu esse monge passando assim, ó, e todo mundo cumprimentando ele respeitosamente, ele não teve dúvida: vó, eu quero ser sacerdote. Este é o templo em Otsu, próximo de Kyoto, o altar sagrado, no altar sagrado, diante do altar que ele foi ordenado, né? Foi em frente a esse altar sagrado que ele foi ordenado a sacerdote. É a fachada do templo. Esse foi o segundo mestre do Ibaraki Nisui Shonin. Ele foi ordenado em Kyoto, depois de Kyoto ele foi para Tóquio, né? Recebeu como mestre, segundo mestre, Nichikyo Shonin. E esse é o jazigo, né, do mestre Nichikyo Shonin, que fica em Tóquio. Esse é o primeiro mestre dele que o adotou em Kyoto. Quinto sumo pontífice, Nippu Shonin, quer dizer, só gente poderosa assim, ó, cuidando dele, preparando ele para nós aqui do Brasil.
Esse é o jazigo do mestre dele, quinto sumo pontífice Nippo Shonin. Esse é o altar sagrado, né, de Tóquio, templo Seiyoji. Então foi diante dessa imagem sagrada e estátua sagrada que o padroeiro Ibaragi Nisui Shonin prometeu, jurou vir ao Brasil e propagar o budismo primordial. Aí. A fachada do templo Seiyoji de Tóquio. O templo, local onde o grande mestre Nissen Shonin faleceu, quando ele estava em Tóquio, prestes a partir para o Brasil, né? Ao lado dele os amiguinhos, que simplesmente, praticamente todos eles se tornaram papas depois. Ao lado esquerdo, Kajimoto, ao lado esquerdo, mais alto, de pé, o Kajimoto Nisato Shonin, que é o autor da nossa imagem sagrada, Konotera no Gohonzonga, né? Foi transcrito a nossa imagem sagrada do Templo Ryushoji, pelo mais alto ali, né? Que é o grande professor e orientador dele. Depois, do lado direito, muitos conhecem aqui Mimaki Odoshi, né? É o pai do Mimaki Odoshi. 12º sumo pontífice Nichiyu Shonin, né? Sentado o Mimaki Seigoshi, né? E do lado direito Miyoshi Nishio Shonin. Todos eles foram grandes personalidades. A senhora Tane, avó do Ibaragi Nisui Shonin. A senhora Tsune, mãe do Ibaragi Nisui Shonin. O irmão dele, Shintaro. A cunhada, né, Yoshina, e sobrinho, Keiji. Toyama, né, um local onde faleceu a esposa Chiyo do Ibaragi Nisui Shonin. Hoje em dia nós temos o livro de orações, né? Assim, impresso, a gente passa no telão, mas na época não tinha impressões. Então cada um escrevia de próprio punho. Então, aquelas são as letras. Ibaragi Nisui Shonin ga mizukara kakareta myokoichiza mushirai no gomon desu. Por completo a oração. O navio Kasatomaru, né, que ele embarcou em 1908 e trouxe a primeira leva de imigrantes japoneses ao Brasil, trazendo o budismo no Brasil também. E ali, ó, bem na proa, ali, ó, antes de desembarcar em solo brasileiro, que foi feito o primeiro culto budista. Passou no vídeo, durante o hino que nós cantávamos, ali no quadro esquerdo, é o Ojizu, é o terço do Ibaragi Nisui Shonin. Olha ali, ó, para a gente ter noção de que ele não foi um poeta, de que ele não foi um filósofo, e de que nenhum desses dois salva ninguém, que ele foi um verdadeiro praticante. Ele ensinou as pessoas praticando. Olha o terço dele, o Ojizu. Minasan dore dake suri hetemasu ka? Como é que tá? As bolinhas estão gastadas? Madai kan desho. Olha o tanto que a pessoa tem que rezar, a bolinha gastar daquele jeito. Então é esse lado que a gente precisa incorporar. Fala budista, vou meditar. Pera, o Buda, ele meditou por 49 dias, depois por 50 anos ele peregrinou, caminhou por todo o território da Índia para propagar. Então tem gente que fica querendo copiar a parte que ele ficou sentado. Não é isso, não é assim, né? Olha a oração que o mestre fez. Então, muito obrigado pelo acompanhamento das fotos. Vamos a um pouco de orientação comportamental. Em primeiro lugar, quando a gente entra no Oterá, encontramos as pessoas, nós cumprimentamos arigatou gozaimasu, não é? Em segundo lugar, seja o primeiro a cumprimentar. Seja o primeiro a cumprimentar. Quem demora para cumprimentar, ou é negligente, ou é orgulhoso. Está com preguiça de soltar a voz primeiro, ou está esperando o outro. É inaceitável, inadmissível, não dá para entender. E depois que a gente entra no rondo, a gente senta e reza. Não fica interrompendo os outros. Rondo no nakadewa
A gente não fica interrompendo as pessoas para pegar na mão. E aí, como vai, mano velho? Tudo bem? Você viu o Corinthians ontem? Nada disso, tá? Já faça, porque senão vira bate-papo depois, e quem está do lado vai pensar, eu vim aqui para rezar, mas até aqui eu não tenho paz. Então aqui dentro é um local sagrado de oração. Então cada um tem que respeitar o local para demonstrar esse respeito a outra pessoa também. Então, e se for falar, vai bem baixinha, lá atrás, lá fora, leva para lá. Tá? Então esse é um cuidado comportamental que nós devemos ter também. E não é só o budista que faz isso não, hein? O budista é muito mais rigoroso ainda consigo mesmo. Tira o chapéu quando entra, tira o chapéu, tira boné, não cruza os pés, não entra em postura de relaxamento, porque você não está no boteco, não está nem na cabeleireira, tá? Não está no sofá assistindo televisão, olhando o gorronzão, postura ereta, voz alta, todo esse cuidado é sagrado. Quando vai tomar a água sagrada ali atrás, toma sempre com as duas mãos. Né? Toma sempre com as duas mãos. Não é para matar a sede, é para eliminar o karma negativo. Quando vai tomar o kozuisan, né, quiser tomar aqui, se colocar no banco, o copinho cai. Tem a madeirinha aqui embaixo que pode colocar carteira, pode colocar pochete ou juzu, mas evitar de colocar o pé. Imaginando que ali é o lugar que as pessoas colocam a pochete, isso, aquilo, outro, água sagrada para tomar. E não esquecer o copinho depois. Além de esquecer o copinho, tem gente que esquece de tomar. Motainai kotodaneta. Se vê qualquer lixo caído no templo, pega e coloca no lixo. Já estamos aqui há 80 anos. Então, a virtude que se acumula, as bênçãos que nós levamos e oferecemos, tem que se tornar mais conhecidas ainda. Saia já sabendo quando vai voltar. A gente vem para Oterá? Vem e volta, né? Mas tem que voltar já pensando, quando é que eu vou voltar? Nós estamos aprendendo hoje sobre o espírito primordial. O que nós aplicamos na prática da fé, o que nós aprendemos aqui, nos leva ao mesmo espírito, tá? Redondo, religioso, maravilhoso, que faz a gente se sentir bem. Independente se está com gripe, independente se está doente, independente se está rico, se está pobre, faz a gente se sentir maravilhado, abençoado, protegido. Goshindin sasete itadaite yokata tenarimasa. Sentir isso é a maior bênção de todas. Já aqui, nós aprendemos pelo ensinamento que a sabedoria, né, as bênçãos, só podem ser recebidas e não tem outra forma pelas mãos da fé, pela prática da fé. Vamos ouvir o depoimento da Jane. Arigatou gozaimasu. Eu fiquei muito honrada com o seu convite e muito feliz também por poder ter a oportunidade de agradecer a todos vocês por todo esse tempo que eu passo aqui e como me senti sempre muito bem acolhida por vocês. Arigatou gozaimasu. Eu tenho duas pessoas que me influenciaram muito durante essa jornada que estou aqui e pretendo continuar por um bom tempo. E eu acho que nem o seu Shinji Sakakibara sabe de uma história que ocorreu no Oterá antigo. Eu sou convertida há 4 anos, mas em 1970, no Oterá antigo, ele tinha a porta voltada para a rua. E já não me lembro porquê, eu estava lá com a dona Marina Sakakibara. Esse fato me marcou muito. E uma mulher entrou no Oterá, chorando muito, ela estava muito triste. E só estávamos eu e o Jaime, nós éramos crianças, e aí chegou a dona Marina e conversou com essa mulher. Essa mulher foi se acalmando, e ela saiu de lá muito mais leve. Criança, eu falei assim, acho que a dona Marina faz mágica. Eu achei isso, eu falei, nossa, acho que aconteceu uma mágica aqui. Agora, em 2017, meu irmão foi diagnosticado com câncer.
e nós já sabíamos que era um câncer que tinha muito poucas chances de ter uma cura. Então, nisso, a minha família resolveu fazer um culto aos antepassados. Mas ninguém da nossa família é budista, então tivemos que recorrer novamente à família Sakakibara, que nos passou os contatos do Oterá. Depois do culto, o Marcos, que para quem não conhece, ele era especial, então ele era muito sincero em tudo que ele falava. Aí ele me falou assim: Ni, eu gostei muito de lá. Você pode me levar lá mais vezes? Eu falei: posso, Marcão? Então eu quero ser budista. Então nós nos convertemos ao budismo primordial. Daí ele começou a participar dos cultos, e um dia ele pediu para o Correia Odoshi que ele queria aprender mais. Eu quero aprender mais, eu quero saber mais sobre o budismo, Jani. Aí o Odoshi Correia começou o curso noturno sobre o budismo. O Marcão foi piorando cada vez mais, infelizmente, e ele teve que começar a vir de cadeira de rodas. Para o Marcos, era uma bênção poder vir às sextas-feiras à noite, para ele já era uma bênção. E aqui todos sempre ajudaram ele. Desde tirar a cadeira de rodas de dentro de carro, até a Simone, que sempre tentava ajudar a empurrar o Marcão. A gente trazia ele até aqui, ele ficava sentadinho, esse era o lugar dele. Ele escutava, nunca atrapalhou a nenhuma aula. Depois ele voltava, era a mesma coisa, todo mundo ajudando a empurrar a cadeira de roda dele, guardando a cadeira no carro, colocando ele de volta no carro. Aí, a última vez que ele esteve aqui, ele me falou: Ni, todo mundo gosta de mim. Eu sou feliz. Eu pensei, nossa, quantas pessoas podem dizer isso? E isso, Marcos piorou bastante. Ele foi internado. Aí, no dia que ele foi internado, eu liguei para o Correio Odoshi. Isso já é até uma outra história um pouco mais longa. E ele recebeu lá a visita do Gyoanshi Assis. De lá me ligaram que o meu irmão não havia resistido, mas ele partiu orando junto com Yoan. Penso que foi uma bênção que ele recebeu. Então, aquele fato de 1970, que eu achava que foi só uma mágica, hoje eu entendo o que aconteceu, e como sempre o Odoshi Correia nos ensinou, esse é o solo sagrado. Então, gostaria de finalizar agradecendo a todos vocês, agradecendo ao Marcos, que foi um budista por um tempo curto, mas eu acredito que ele tenha sido budista em outras vidas e que ele será também nas próximas. Arigatou gozaimasu. Nossa, muito obrigado. Isso é muito saudoso, né? Poder ouvir tudo isso novamente. Me lembro muito bem quando ele, né, o Marcos, me incentivou. Estava querendo fazer alguma coisa a mais no Oterá. Quando ele falou, dá para aprender mais? Aí imediatamente a gente começou, né? Ele faleceu, foi no dia 27 de março. Bateu saudade agora também, tá? Mas fica viva a atividade de cada um de nós dentro dessa alma, espírito primordial, né? Que só de ouvir é motivador, né? Faz a gente sentir, puxa vida, eu preciso fazer assim também. A gente precisa fazer muito mais. Quantas pessoas não estão esperando esse elo para poder praticar, para poder dizer, aqui as pessoas gostam de mim, aqui as pessoas rezam comigo, eu gosto daqui. Sou legal, o Terá desse outro. O Terá, o templo, esse solo sagrado tem que ser isso para todo mundo. Que a pessoa ela possa vir no estado que ela estiver, mas que saia daqui melhor do que quando entrou. Esse é o Goriaco.
que garantidamente nós recebemos todas as vezes que nós viemos no Oterato. Aí volta, e de novo, e de novo. Poder ver cada vez aqui no Oterato é uma bênção por completo. Tá? Vamos ao verso de hoje. Mais 7 minutos. Livro de Versos, página 212, verso 15, 17. Hommon happoin shoken jogyo shoden honnin geshu no namu myoho renge kyo. Gokyo kani. O meu despertar da fé deve-se à nobre entrada de Buda em meu coração, para poder me salvar. O meu despertar da fé deve-se à nobre entrada de Buda em meu coração para poder me salvar. É o ensinamento do grande mestre Butsuryo Kaido Nisen Shonin. Vamos aprender agora a respeito dos princípios decisivos. Quando nós aprendemos sobre fé, é importante sabermos que fé e acreditar é diferente de entender. E por isso, aceitar simplesmente ainda não é fé, é conveniente. Explicando melhor isso. Eu acredito que tudo vai dar certo, né? Eu tenho fé que tudo vai dar certo, mas não pratica. Então não é fé, é um sentimento, é uma breve sensação de fé. Na verdade, ainda faz parte de um entendimento. Porque muitas vezes, em certas circunstâncias, quando a pessoa mais deveria demonstrar que tem fé, ela se demonstra um descrente. Então, fé, que nós aprendemos pelo Espírito primordial, ela é demonstrada exatamente quando você acredita no inacreditável. それが信心です。信じられないからこそ信心ですよって。Dos fatos mais inacreditáveis que foi nos possibilitado é atingir a iluminação. É inacreditável pessoas como nós receber a declaração de Buda, dizendo, olha, vocês podem atingir a iluminação. Eu não acredito, pois tem a fé que pode. Foi assim que começou a prática do budismo, quando o Buda estabeleceu a prática budista. Então, por que fé? É quando você acredita, mesmo sendo inacreditável. A situação colocada aqui pelo Sr. Dambara, foi isso, não foi? Eu não acredito que o caminhão rodou aqui, chegou desse jeito. Quando tudo era para ter... A lógica diz que não era para ser daquele jeito, era para ter dado tudo errado. Né? A Jane também apresentou da mesma forma para a gente. O irmão Marcos se apresentou da mesma forma, se eternizou por essa prática. Porque não é se nascemos ou morremos, mas sim como conseguimos nos eternizar pela prática da fé. E se não for por esse modo, não vai. Então, veja lá no que você vai acreditar, porque não é fé em qualquer coisa. Tem que ter fé e praticar o Dharma Sagrado na Myoho Renge Kyo. Aqui, nós praticamos com seriedade. Tekitou ni shinjin shiteiru wake janai desu yo. Seriedade mesmo, é nós praticarmos do jeito que nós vimos essas pessoas praticarem, do jeito que nós estamos praticando, de um modo unificado, universal, em que a gente pode encontrar tudo, absolutamente tudo, dentro do Dharma Sagrado, na Myoho Renge Kyo. Como não se entregar a um Dharma Sagrado assim? Não permitir a entrada desse Buda dentro de nós para nos salvar? Então veja lá no que você vai acreditar. Né? Para quem você vai entregar? Não há dúvidas quanto ao fato de ser o Dharma Sagrado da Myoho Renge Kyo, o Buda primordial, que representa tudo isso para todos nós. E já ficou pronto,
foi deixado pelo grande mestre Nichiren Daibosatsu, foi deixado e comprovado, vivificado pelo nosso padroeiro Ibaragi Nisui Shonin, os nossos antepassados, e agora é a nossa vez de demonstrarmos, nós precisamos fazer isso. Por que não fazer desse ano, desse momento, algo decisivo em nossas vidas? Vale a pena. Não é só vale a pena, é a única saída, o único caminho que nós temos a seguir doravante é nos abrirmos, né? Abrir o nosso coração, abrir a nossa alma para a entrada do Buda primordial, porque senão como é que vai salvar? Se eu fico me lacrando, fico me fechando, fico me auto-justificando, né? Precisamos tomar uma decisão. Quando o padroeiro Ibaragi Nisui Shonin tomou essa decisão aos 44 anos de idade, e aos 44 anos ele tinha perdido tudo, ele tinha ganhado um monte e tinha perdido tudo e mais um pouco. Ou seja, é para lá do fundo do poço. Quando você chega no fundo, dá para cavar um pouquinho mais e afundar um pouco mais. Ele se perdeu. Foi quando o 11º Sumo Pontífice lembrou ele: olha, você jurou, você prometeu. E agora? Agora é que é a hora de você se mostrar verdadeiro. E depois disso, ele começou uma jornada decisiva em sua vida. Tá? Em poucos anos, 7 templos foram edificados. Hoje, depois de 50 anos do seu falecimento, se torna o padroeiro do budismo no Brasil. O que ele tinha? A gente sabe, né? A verdadeira fé. Ele soube a quem verdadeiramente entregar, quando ele abriu o coração dele e abriu o coração das pessoas para receberem a introdução do Buda primordial, do Dharma sagrado, da Myoho Renge Kyo, né? Vamos nos empenhar, né? Fazer desse momento decisivo, desse encontro decisivo, tá? Para alavancarmos a nossa prática e, quando formos, né, fazer esse encontro lá em Lins, mostrarmos, nós resgatamos a fé que foi nos transmitida. Já corrigi as bagunças, já não estou fazendo mais mistureba, eu não estou sendo mais preguiçoso, eu estou sendo mais focado, mais praticante, menos filósofo. E por isso eu estou recebendo as virtudes e as bênçãos para mim, e eu posso agora recomendar para tantas outras pessoas também. Tá? É isso que transmite esse ensinamento do grande mestre Nissen Shonin, né? Vamos reabrir o livro de versos na página 212, verso 15, 17. Yuenigo Kyokani. O meu despertar da fé deve-se à nobre entrada de Buda em meu coração para poder me salvar. O meu despertar da fé deve-se à nobre entrada de Buda em meu coração para poder me salvar. Ensinamento do grande mestre Nissen Shonin. Vice-presidente Ricardo Emato, por favor. Agradeço pela palestra, acho que foi muito interessante, principalmente o pessoal mais novo, né? Então, mais uma vez, agradeço a todos. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu. Hommon Happoin Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshuno Namumyo Horenge Kyo Namyo Horenge